Então, irmãos e irmãs, nós somos fracos. Quem nos fortalece é o Senhor. Nós não podemos achar que nós somos fortes. Eu sou forte, eu posso, não é? Tem hora que a pessoa está se esgoelando, querendo mostrar que é forte, mas ela não consegue. Aí cai na depressão, cai na ansiedade, nas doenças, as doenças da alma, né? A gente chama de doenças psicossomáticas, as doenças do psique, a mente adoece, né? Mas tanto que a pessoa fica ali, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. E nessa noite, irmãos, e na noite passada da quinta-feira, na próxima quinta-feira, eu quero falar para você que você é fraco, eu sou fraco, nós somos fracos. Nós podíamos até imitar a galinha da Angola, que vive dizendo, né? Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Irmãos, e a gente mais ou menos vive assim. Tem hora que a gente esquece que nós temos um combustível que é o Senhor. E a gente precisa desse combustível. A Bíblia, todos nós temos em casa. Mas tem hora que só a Bíblia em casa não resolve. Nós precisamos estar num ambiente como esse, com outras pessoas, para fortificar a nossa fé. Eu olho para cá, eu olho para cá, eu vejo homens e mulheres fracos e fracas, e eu me identifico, porque eu sou um fraco. Eu sou um fraco. Mas em alguns momentos da minha vida, eu me achei forte, e eu quebrei a cara. Porque a gente começa a achar que nós somos sozinhos, que nós podemos sozinhos. Tem hora, irmãos e irmãs, que a gente acha que por já ter aprendido algumas coisas da vida, a gente já sabe tudo. Tem algumas pessoas que se acham autodidatas, né? Eu aprendi sozinho, eu nasci sozinho, eu já sei. É terrível quando alguém fala assim, olha, na minha vida foi sempre eu sozinho, irmãos, é uma mentira, me perdoe, você nunca está sozinho, você não vence sozinho. Então é um egoísmo muito grande a pessoa falar, eu sou sozinho na vida, sou sozinho. Não é. Sempre tem alguém querendo ajudá-lo, sempre tem alguém com você. E quando falta uma pessoa, saiba, sempre tem alguém orando por você, sempre tem alguém intercedendo por você. O texto que nós usamos, e nós usamos na quinta, vamos usar hoje novamente, está lá em Joel 3,10, irmãos. Joel 3,10. Assentado como você está mesmo, vai ser só um verso, irmãos. Olha que palavra tremenda, que verso tremendo é esse, irmãos. Que coisa poderosa essa palavra aqui. Irmãos, essa palavra aqui, ela tem um destino, ela é para encontrar corações e pessoas que se acham fracas. Ah, eu estou fraco, então essa palavra é para você. É para você, essa palavra é para mim. E eu falei, irmãos, essa palavra nasceu em 2014. Uma vez um pastor amigo meu, ele falou assim, olha, eu vou construir uma igreja metodista lá em São João da Barra. E ele falou, quando eu construir a igreja, você vai ser o pregador para inaugurar a igreja. E eu falei com ele assim, é impossível eu ser o pregador da noite, porque vai sempre alguém querer ir, porque abrir uma igreja, inaugurar uma igreja. E aí, irmãos, ele falou comigo, passou mais de um ano, e aí ia inaugurar a igreja metodista em São João da Barra. Aí ele me ligou e falou, pastor Rogério, manda uma foto sua, porque você vai ser o pregador da noite. E ele falou assim, tem gente brigando comigo, porque quer pregar nessa noite, mas eu escolhi você. Irmãos, Deus me deu essa palavra de fraqueza, porque eu me vi fraco para ser o pregador da noite, da inauguração de um templo. Eu olhei para aquele pastor e eu também o vi que ele era fraco, e ele só levantou aquela igreja com a graça e com a glória do Senhor sobre a vida dele. Porque, irmãos, São João da Barra, vocês sabem, não é? Lá foi muito famoso há um tempo atrás, por conta do conhaque.
o conhaque de Alcatrão, São João da Barra, o conhaque do milagre, e de repente abre-se igrejas no lugar aonde o conhaque tem a fama de milagreiro. Mas aí, irmãos, Deus levantou uma casa de adoração lá. Não só uma casa, mas tem outras casas. E aí, irmãos, Deus tem cuidado. Mas tudo começa com uma palavra de assumir a fraqueza. Você é um fraco. Se alguém falar para você assim, olha, você é um fracote, você pode falar assim, em nome de Jesus eu sou, e Ele me faz forte. Não tem gente que fala, você é um fraco, um sem coragem. Você diz o quê? O Senhor me fortalece. Eu sou, mas o Senhor me fortalece. O Senhor me sustenta. Joel 3,10 diz: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Nós podemos ler essa última frase. Você pode repetir isso, irmão? Diga assim: diga o fraco, eu sou forte. Você pode dizer assim, irmãos: eu sou um fraco, e eu me fortaleço no Senhor. Aleluia. Irmãos, agora para ficar melhor, vire para a pessoa que está do seu lado e lance essa palavra sobre ela. Diga: você é uma fraca, você é um fraco, mas o Senhor te fortalece. Agora, irmãos, esse texto ele tem uma dinâmica muito boa. Veja, Joel está falando assim: forjem suas enxadas, fazendo delas espadas. Joel fala assim: pegue a sua enxada e não vá usá-la mais como uma enxada, mas faça dela uma espada. Para quê? Para guerrear. Não dá para guerrear com enxada. Faz uma espada. Ele pega Joel e fala assim: e das suas foices façam lanças. Joel, irmãos, está propondo aquele povo pegar o que eles têm na mão e transformar em algo útil para eles guerrearem. Joel está propondo: pegue o que você tem nas mãos e transforme numa arma de guerra. Nessa noite, querido do Senhor, eu pergunto a você: o que é que você tem nas suas mãos? O que é que você tem nas suas mãos? Você tem uma enxada? O Senhor quer transformá-la numa espada. Você tem uma foice? O Senhor quer transformá-la numa lança. Agora, irmãos, você tem aí nas suas mãos medo? Deus quer transformar esse medo em coragem. Você tem aí em você, nas suas mãos, escassez? Deus quer transformar em provisão. Queridos, no ano ou no tempo da sua escassez, Deus pode trazer a provisão dele, porque Ele é uma fonte inesgotável de riquezas. Você entende isso, irmãos e irmãs? Então veja, ponha o seu foco no que está nas suas mãos. E eu pergunto a você, querido, querida do Senhor, o que você tem nas suas mãos, amados? Aí você pode olhar para as suas mãos e vai falar assim: eu não tenho nada. Aquela viúva, o profeta falou assim: o que você tem na sua casa? Aquela viúva responde o quê? Tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então não é que não tem nada, alguma coisa tem. E aí aquele azeite foi usado para poder provavelmente embalsamar o corpo do marido que havia morrido, e aquele cheiro na casa dela simbolizava o cheiro da morte. Mas o Senhor vai transformar o cheiro da morte em provisão para toda aquela casa. Irmãos, eu não sei se há cheiro da morte na sua vida, mas saiba de uma coisa: o Senhor é aquele que tem a transformação para você. O cheiro da morte, o unguento da morte. E aí o profeta fala: chega em casa, vira esse resto de azeite e comece a colocar vasilhas embaixo dessa botija, porque vai começar uma abundância. Deus vai prosperar, Deus vai prosperar. E ela virou, e aí foi descendo óleo, descendo óleo, descendo óleo, até que acabaram-se as vasilhas e o azeite parou.
Deus tem provisão para você, enquanto você estiver debaixo da fonte, debaixo da botija. Deus tem o poder de transformar coisas, Deus tem o poder de transformar lugares, Deus tem o poder de transformar geografias, Deus tem o poder de transformar a morte em vida. E aí, irmãos, Joel significa o Senhor é Deus. O Senhor é Deus significa o nome de Joel. Tem ali atrás um irmão chamado Joel, que é o nosso maestro do coral. Então podemos chamá-lo de o Senhor é Deus. Joel, irmãos, ele profetiza 830 anos antes de Cristo. 830 anos Joel viveu e ele profetizou que viria um avivamento sobre a terra. E esse avivamento ele só vem 830 anos depois. Joel provavelmente foi contemporâneo de Eliseu, o que fez o milagre com a viúva, também de Elias. Joel, ele provavelmente profetizou no reino de Israel. E aí, irmãos, Joel é o profeta, que ele anuncia que vai vir algo, mas só chega quase 1000 anos depois. E essa realidade, irmão, nos fala o seguinte: muita coisa que você sonha, Deus pode não te dar, mas o que Deus vai dar é o que você precisa para viver enquanto você estiver aqui. A dinâmica, irmãos, não é o que eu quero para a minha vida, mas é o que Deus tem para a minha vida. É melhor você ter algo dos seus sonhos, ou você ter algo dos sonhos de Deus? É uma guerra espiritual muito grande, amados, porque a gente quer, mas tem uma hora que a gente tem que parar e falar: Senhor, faz do seu jeito. Você não quer? Eu quero, mas Senhor, faz do seu jeito. Toma as rédeas. Outro dia eu falava, sobre a questão do cavalo. O cavalo coloca-se aquelas abanas nele para que ele só olhe para frente, e aquela pessoa que vai montada no cavalo, ela vai direcionando. Irmãos e irmãs, tem hora que para viver nós temos que seguir só à frente, deixando o Senhor nos comandar. Existe algo que é a síndrome do jumentinho. Sabe quem é o jumentinho? O jumentinho é aquele animal que Jesus subiu em cima dele para entrar em Jerusalém, e jogaram plantas, árvores, folhagem, jogaram as roupas, e ele fez a entrada triunfal em Jerusalém, montado no jumentinho. O jumentinho chegou em casa e falou assim: mamãe, jumenta, a senhora não sabe? Me aplaudiram agora lá em Jerusalém, botaram uma folhagem, botaram uma roupa no chão para eu pisar, amanhã eu vou de novo, porque eles querem alguma coisa comigo, eu sou muito bom, eu sou muito grande. No outro dia o jumentinho chegou naquela mesma passarela, mas não tinha ninguém, irmãos. Sabe por quê? Não era o jumentinho que fazia a diferença, mas sim quem estava montado no jumentinho. Irmãos, você é o Senhor que monta no jumentinho, ou você é o jumentinho que o Senhor está montado? Com todo respeito, irmãos, o jumentinho é um animal que empaca. E eu não vou nem pedir para você levantar a mão, mas quem aqui costuma ser empacado em algumas decisões da vida? Pai, estou assim, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Irmãos, você precisa entender que você tem que descer do jumentinho e deixar o Senhor comandar a sua vida. Comandar a sua vida. A chave do livro do profeta Joel é falar sobre arrependimento. Irmãos e irmãs, não dá para viver avivamento, não dá para viver o fogo do Espírito Santo, se antes não tiver arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é choro, é lágrima, é dor. Arrependimento é quando bate no peito e fala: Senhor, eu pequei, eu errei, ai de mim, pecador, eu sou um sujeito todo errado, eu sou errado, Senhor. Irmãos, arrependimento é quando lágrimas começam a vir e você não sabe nem porquê. Quando você é tomado pelo Espírito, irmão, nos primeiros momentos da conversão, o que mais acontece são lágrimas, choro.
E aí a pessoa chora e vai lembrando das mazelas. Arrependa-se, faça orações de arrependimento. Senhor, eu quero chorar, porque eu pequei, eu errei. Ai de mim, Senhor. Joel, irmão, ele profetiza no vale da decisão. Joel está falando, povo, temos que decidir aqui. Nós temos que nos arrepender, porque o avivamento vai chegar quando? 1000 anos depois, irmãos. Joel está preparando, irmãos, um avivamento que vem muito tempo depois. Queridos, Deus já derramou o avivamento, o arrependimento, ele não pode faltar na minha vida, na sua vida. Deus gosta de pessoas fracas. Mas para quê? Para fazê-las fortes. Deus quer encontrar fracos aqui nesse lugar. Deus quer encontrar fracas nesse lugar. Para quê? Para fazê-las fortes. Quando nós acompanhamos, irmãos, a história bíblica, quando nós vemos a história da humanidade, nós observamos que o Senhor tem uma preferência por pessoas que são fracas. Você vai olhar e vai falar assim: meu Deus, como Deus pode amar aquela pessoa? Roubou, matou, se prostituiu, e aí Deus vem dar um banho de amor naquela pessoa. Aí Deus vai e pega aquele filho que fugiu de casa e abraça. E tem hora, irmãos, que a gente que é da igreja, a gente tem dificuldade de entender a misericórdia de Deus. Quando Deus restaura o pecador, a gente às vezes é o primeiro a levantar as mãos e falar assim: você não sabe o que ele fez lá atrás, você não sabe o que ele aprontou. Irmãos, eu gosto muito de não saber o passado das pessoas, a não ser que elas queiram contar. Porque, irmãos, as pessoas sempre querem falar do passado para tentar menosprezar a pessoa e tirar a validade de Deus sobre a vida dela. Aí você vai ver alguém aqui pregando, alguém aqui louvando, você vai ver alguém testemunhando, e aí vai ter alguém que fala assim: ah, mas você não sabe o que ela fez. Quando? Ah, quando eu tinha 18 anos. Eu sempre conto o caso de uma irmã, que eu cheguei na igreja, falaram: olha, essa irmã aí é drogada, foi presa. Eu falei: mas foi ano passado? 2 anos? Não, quando eu tinha 18 anos. 20 anos já tinha passado, irmãos. E o pessoal ainda estava lá lembrando que um dia ela foi presa. E agora ela era o quê? Ela tinha acabado uma faculdade. Ela tinha acabado de passar no concurso. Mas ainda tinha gente invejosa, querendo prendê-la no passado e dizendo: ela não merece. Irmãos, quem fala que você não merece são invejosos e invejosas. Você precisa avançar, se distanciar, porque essas pessoas não vão pagar uma conta para você. E se puderem, elas vão te afundar. Eu quero falar nessa noite, irmãos, sobre 5 pessoas que a Bíblia mostra que eram pessoas fracas, fracotes. Pessoas fracas como eu, pessoas fracas como você. Você está preparada para ouvir falar de pessoas fracas? Pessoas terríveis? Pessoas... Então, queridos, a primeira pessoa pode ser eu, pode ser você, mas a gente não está na Bíblia. Você é um fraco, e se mantenha fraco, e nunca esqueça de que o Senhor é que te fortalece. Senhor, eu sou um fraco, o Senhor me fortalece. Senhor, Senhor, Senhor. Quando alguém vier, irmão, te bajular, te exaltar, querer falar assim muita coisa sobre você, querer te ganhar, você fala: não, não, não. O Senhor, glória a Deus, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Nada é por você. Nada é por você. Irmãos, toda a prosperidade nossa não é por conta dos nossos braços, mas é porque o Senhor teve misericórdia de nós. Toda a mudança que a gente vive não é porque nós somos bons, nem porque Deus nos ama diferente, mas é porque o Senhor quis fazer algo na nossa vida. Não é por merecimento, não é porque você se tornou alguém melhor do que os outros, porque nós todos somos, irmãos, como um saco de limpeza, um pano de chão. Mas Deus vem e nos enche de amor. Por que não enche de amor outras pessoas? Nós não sabemos, irmãos, por quê.
Mas uma coisa que eu digo a você, se você está vivendo essa realidade do amor de Deus, viva e a queira levá-la para outras pessoas. Nessa noite vejamos alguns exemplos de pessoas que elas mesmas se sentiam fracas e passaram por uma transformação em Deus. A primeira pessoa, queridos, que eu quero partilhar com você nessa noite, se chama Moisés. Moisés, em Êxodo 4:2, perguntou-lhe o Senhor: que é isso nas suas mãos? Respondeu-lhe Moisés: é um bordão, é um cajado. Irmãos, Êxodo 4, aliás, no final de Êxodo capítulo 3 e o 4, Moisés apresenta 5 desculpas a Deus para ele não fazer a obra de Deus. Moisés, irmãos, ele vai falar para Deus 5 vezes: não. E aí, irmãos e irmãs, Deus ele olha e fala: Moisés, o que você tem nas mãos? Porque eu vou usar você em cima do que você tem nas mãos. Eu tenho um cajado. Joel, o que você tem nas mãos? Uma enxada, uma foice. Paulo, o que você tem nas mãos? Eu tenho uma agulha para fazer tenda. O que você tem nas mãos, irmãos? Deus vai usar o que você tem nas mãos. Deus vai usar o que você tem nas mãos. Outro dia nós ouvimos um testemunho de uma pastora, da pastora lá de São Gonçalo, que é a SD do distrito, e aí ela falou que ela pediu a Deus para ter uma profissão, e para Deus fazê-la conforme Ele queria, tomar a vida dela, e aí Deus chamou para ela ser pastora. Ela falou: não, Deus, eu não quero ser pastora, primeiro eu quero ter uma profissão. E aí Deus falou com ela assim: você já não tem uma profissão? E ela: tenho. Qual profissão era dela? Ela era costureira, ela era encarregada, só que ela queria ter uma profissão de uma faculdade de 3º grau. Deus vem e fala para ela: você já tem uma profissão, eu já realizei a sua vontade, agora eu quero você para mim. Irmãos, Deus quer realizar a vontade dele na minha vida. Deus quer realizar a vontade dele na sua vida. Tem um pastor que o filho dele queria ser pastor, e ele, tão decepcionado com a igreja, ele disse que o filho não seria pastor. O que o filho dele é hoje, irmãos? Pastor. Ele queria tolir. Ele achava que o filho não merecia sofrer como ele estava sofrendo no ministério pastoral. Mas, irmãos, há uma graça sobre aquele rapaz de amar vidas desde criança. Há um chamado sobre ele. Irmãos, há um chamado para você desenvolver alguma coisa em Deus. Seja costureira, professora, enfermeira, médica, advogada. Eu não sei, irmãos, o que Deus tem para você, mas o que Ele tem para você, você tem que deixar fluir. E na hora que você prosperar, lembre-se que você só prosperou porque você tem um Deus sobre a sua vida. Não é porque você tem braços fortes, não é porque você é parrudão, porque, irmãos, vem um câncer, vem uma doença e leva essa fortificação toda. Agora, irmãos, Moisés, Deus fala a Moisés: você tem cajado? Moisés fala assim: quem sou eu para ir livrar Israel? Irmãos, Moisés responde igual a mim, igual a você. Você pode perguntar: quem eu sou? Quem eu sou para ser usado por Deus? Aí nós vamos ver muita gente com essa síndrome da inferioridade. Existem várias síndromes, não é, irmãos? Existem muitos bloqueios que a pessoa tem. E aí sempre eu me lembro da síndrome do Peter Pan. Qual é a síndrome do Peter Pan? É aquele homem, aquela mulher que não cresce, é sempre criança. Deus quer trazer maturidade para você, homem. Deus quer trazer maturidade para você, mulher. É a síndrome da Alice do País das Maravilhas. Qual é essa síndrome? É aquela menina que não sabe o que ela quer. Ela pergunta para o gato: qual é a saída? O gato pergunta: para onde você quer ir? E ela responde: qualquer lugar. Quem quer ir para qualquer lugar, não quer ir para lugar nenhum.
Irmãos, qual é a síndrome que permeia o que passa em você? Qual é a trava que você tem que o Senhor precisa remover de você? Síndrome são marcas, bloqueios espirituais, bloqueios psicológicos que vem travando a pessoa de avançar, de seguir, e aí nós temos que avançar. Qual é a síndrome de Narciso? Narciso, ele é aquele sujeito que olha-se no espelho, aliás, ele olha no reflexo dele na lagoa, e ele se apaixona pela imagem dele, e se apaixona tanto que ele cai e morre afogado. O amor a si próprio o mata. Tem gente que se ama demais. Eu sou bom, eu sou o cara, né? Melhor do que Roberto Carlos. Irmãos, tem gente que se acha além da conta. Deus quer que você entre numa medida dele. Por isso que eu digo, Deus tem uma forma, e Deus quer que você entre na forma dele. E para você entrar na forma de Deus, Deus vai pegar um porrete e vai porretar até você se enquadrar, em nome de Jesus. Deus quer curar você de todas as síndromes, de todas as amarras que você tem. Eu pergunto para você nessa noite, qual a sua desculpa para não servir ao Senhor, irmãos? Qual é a desculpa que você vai dar para Deus agora em 2024? Senhor, eu não posso te servir por quê? Será que você acha que não tem nada a oferecer? Será que você se acha muito pequeno? Será que você desacredita de você? Será que você se acha sem talentos? Porque tem hora que a gente se acha, irmãos, tão inferior, tão medíocre. Ou então o pai, a mãe falou, o irmão falou. Uma vez um menino de 15 anos falou para a irmãzinha assim: você é uma feia. Sabe o que a menininha fez? Começou a chorar, chorou. Eu falei: Gabriel, não faz com a menina não. Aí eu estou brincando, mas ela não está entendendo que é brincadeira. Irmãos, então às vezes a gente fala sua feia, seu feio, seu bobo, seu boboca. Isso é terrível. Seu moleque. Alguns dizem, né, que moleque é Maloque. Maloque é um deus egípcio que tinha uma cabeça de cachorro e tinha um corpo onde colocava-se fogo e virava uma churrasqueira. Então colocava-se a criança nos braços de Moloque para a criança morrer ali como um churrasco toda queimada. Um sacrifício de crianças. Irmãos, Maloque está vivo, catando muitas crianças por aí. Você vai ver que um monte de crianças estão desaparecidas, criancinhas, pré-adolescentes, e elas somem, não se sabe para onde. Há o espírito de Maloque atuando hoje. Deus está chamando você para ser um intercessor, uma mulher, um homem posicionado nessa noite, irmãos. Posicionado nessa noite. Então, irmãos, tome cuidado de quem você chama as pessoas. Você sabe que tem uma palavra terrível também? É quando a pessoa chama a outra de seu coitado. E a gente viu muito isso no programa humorístico, né? Coitado. Irmãos, coitado é alguém que sofreu coito. É alguém que foi abusado. O que é isso? Qual a história desse nome? Trazia-se os negros nos navios, e aquele negro que tinha um destaque, que era líder, pegava-se aquele sujeito, amarrava no tronco, abusava daquela pessoa, para humilhá-la no meio de todo mundo. Ele viria um coitado, ele sofreu coito. Aquele ato fazia com que ele passasse a ter vergonha. E aí aquele sujeito todo cheio de garra, aquele líder, por natureza, ele agora vira um fracote, porque foi abusado. Quando você abusa de alguém, quando você fere a honra de alguém, você pode estar matando um líder. E a gente às vezes está matando crianças, matando adolescentes, matando pessoas dentro de casa, matando, irmãos, nossos queridos e queridas. Então, irmãos, comece a ter palavras que possam não ser pejorativas, mas palavras que possam enaltecer a vida da pessoa e fazer a ela enxergar que ela tem potencial.
Tem uma história de um personagem da história, me fugiu o nome dele agora, que ele chega em casa com um bilhete, e a mãe lê o bilhete, e o bilhete está dizendo assim, aí ele fala: o que está escrito aí, mamãe? E a mãe fala assim: aqui está dizendo que você é tão inteligente que você não pode ir mais para a escola, e eu vou te alfabetizar em casa. E a mãe alfabetizou, acho que é Albert Einstein, né? E aí, irmãos, quando ele cresce, vira um dos maiores homens da história, a mãe morre, ele vai pegar as coisas da mãe, acha o bilhetinho estava dizendo o quê? Seu filho não serve para estar conosco, porque ele é muito confuso. Mas aquela mãe olhou naquele garoto e viu um dos maiores homens da história. Irmãos, você precisa olhar para os outros e ver neles a maior pessoa da história. Talvez a pessoa que está atrás de você, do seu lado, é alguém que você nem acredita, mas há nela uma garra, um potencial muito grande. Deus, irmãos, Deus fez com Moisés uma rota que parece que Deus estava enfraquecendo Moisés. Irmãos, Deus pega Moisés, tira Moisés do palácio, 40 anos morando no palácio, agora Moisés vai morar no deserto, 40 anos morando no deserto, e agora Deus fala: agora você vai libertar o povo. Irmão, sair do palácio para o deserto é muito ruim. Quem é pobre e tem dinheiro é gostoso, mas quem tem dinheiro e passa a ser pobre é terrível. Moisés então tem dinheiro e agora passa a não ter. Moisés tinha pompa, passa a não ter, e agora Deus o manda libertar o povo. A segunda pessoa, irmãos, que eu quero partilhar com você nessa noite é Davi. Davi, irmãos e irmãs, ele foi alguém pequeno. Davi, ele foi inferiorizado pela família. Falando de inferiorizado, o profeta chega para escolher o novo rei, chama todos os filhos, o pai dele tem 8 filhos, ele é o 8º, chama os 7 e deixa Davi lá no canto. E aí vai chamando, não é nenhum dos 7. E aí então, acabaram seus filhos, tem um jovenzinho. Esse jovem vem. Irmãos, o menor passa a ser o maior, porque Deus tem uma obra naquela pessoa. Irmãos, talvez você foi o menor da sua casa, ou é até hoje, mas nessa noite estamos aqui para declarar que Deus tem uma obra contigo. Deus tem algo com você. O status de Davi na família era tão pequeno que nem sequer foi chamado. Irmãos e irmãs, nem foi chamado. Diga ao fraco: eu sou forte. Passa esses dias dizendo: diga ao fraco: eu sou forte. Senhor, eu sou fraco, mas eu me fortifico no Senhor. Irmãos, a terceira pessoa que eu quero falar com você nessa noite é um menino, é um jovenzinho. Olha, a Bíblia fala que Jesus estava ministrando para uma multidão de pessoas. Tinha mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Já estava quase chegando a noite. Aí Jesus pergunta para os discípulos: como é que vamos alimentar essa multidão? Jesus pergunta para prová-los, para testá-los. Aí um diz: olha, não tem como, nem 200 denários vai dar certo. Aí tem alguém que se levanta e fala: olha, tem um jovenzinho aí, que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí alguém fala assim: mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão? Aí, irmãos, a Bíblia não fala, mas alguém arrumou a marmita desse garoto pela manhã. Alguém pegou e colocou num jornal ou em algum lugar esse lanche dele. Será que foi a mãe dele? Será que foi a avó dele? Será que foi ele mesmo? Preparou aquele lanchinho para ele, para que ele pudesse se alimentar. Provavelmente ele não se alimentou durante o dia todo, porque estava lá ouvindo Jesus. E na hora que precisou do alimento, aquele lanche fez toda a diferença. Queridos, você pode falar: eu não tenho nada, mas o seu nada pode transformar-se em grandes coisas para restaurar a sociedade que você está tendo hoje aí que viver. Eu não tenho nada,
mas você tem 5 pães e 2 peixinhos. Pegue aí no seu embornal, pegue aí da sua mão e bote no meio, irmãos. Eu não tenho nada, eu só tenho aqui, 2 moedas. Eu só tenho aqui a minha presença. É isso que eu tenho aqui para oferecer. É só isso? Esse é o meu tudo. Aquela viuvinha que Jesus falou, ela deu mais do que todos, é porque ela deu tudo. Tudo. E esse rapaz dá tudo. A quarta pessoa, irmãos, que eu quero falar para você nessa noite, eu já até a citei, é a viúva, lá em 2 Reis 4, que fala, a viúva de Eliseu. Há uma viúva que chega para o profeta Eliseu e fala assim: meu marido morreu, e antes dele morrer, ele empenhou nossos filhos com os credores, deve ter pego o dinheiro emprestado, e agora os credores vêm para buscar nossos filhos, e a tua serva está passando mal, e o meu marido, ele era servo do Senhor. Aí Eliseu pergunta para aquela viúva: o que você tem na sua casa? Irmãos, o milagre da casa, ou melhor, o milagre da casa, não está fora da casa, mas está dentro da casa. Você entende isso, irmãos? Você não vai encontrar soluções no gramado do vizinho, porque nos seus olhos o gramado do vizinho é mais bonito, mas para você o seu gramado é feio. Mas talvez o seu vizinho olhe para o seu gramado e ache bonito, e aí fica nessa, você não vive a sua vida, o vizinho não vive a sua vida. Perceba, irmãos, o milagre está dentro de casa. Valorize o que você tem dentro de casa, valorize o que Deus está te dando, valorize. Irmãos e irmãs, eu sempre me lembro de um casal queridíssimos, que a briga da esposa com ele era uma só. Algum tempo atrás ele havia aprontado com ela, e aí ela tinha uma desconfiança, mas ele se converte. Irmãos, ele tinha uma coisa que ele gostava de fazer, que era jogar futebol domingo à tarde ou sábado à tarde. Aquela mulher implicava com ele direto, e ligava, implicava. E aí um dia eu falei: minha irmã, deixa ele ser livre, porque ele vai jogar futebol com um grupo de homens, não é? 22 homens correndo atrás de uma bola, e a mulher com ciúme de quê? Dos homens ou da bola? Irmãos, tem coisas que a gente tem que parar e pensar, porque não dá para mandar na vida dos outros o tempo todo. A sua esposa, o seu esposo, até mesmo os seus filhos, eles têm que ter a liberdade, não é assim ou não? Não é verdade? Liberdade. E a gente fica ali querendo manipular, mandar, prender. Deixe as pessoas viverem uma felicidade, aquilo que agrada. Tem gente que a alegria delas é não fazer nada, ficar deitado. Deixe. Tem gente que tem algumas satisfações, irmãos, que tem que ter liberdade. Seja livre naquilo que pode ser livre. Então, irmãos e irmãs, é muito ruim alguém ficar assim cobrando, não é? Você vai aonde? Você vem da onde? Liga quando chega, liga quando sai, volta. Irmãos e irmãs, você está jogando muita bola, e está jogando bola. Irmãos, esse casal viveu crises terríveis. Aí ela falou: agora eu quero mudar daqui para ficar perto do meu pai e da minha mãe, lá longe. Aí mudaram. Aí ela: agora eu não quero mais não, eu quero voltar para lá. E o errado é quem, irmãos? Às vezes o errado é o homem, né? Que não entende a cabeça mirabolante da mulher. A cabeça de um homem é uma sala vazia, né? Aí a mulher chega na cabeça do homem e fala: tá tão vazia aqui, vou botar uma mesa aqui no centro. Aí o homem deixa eu botar: tá tão bonitinha essa mesa, agora eu vou botar um jarrinho de flores. E aí bota um jarrinho de flores: que legal, agora eu vou colocar sofás, que lindo, vou botar umas luminárias aqui, e eu vou botar uns armários. E aí daqui a pouco aquele homem o homem não consegue pensar muito bem, porque a cabeça da mulher são várias janelas, várias portas, várias gavetas. A mulher pensa aqui, pensa lá, faz tricô, faz comida, fala mal da vizinha, toma conta do filho, e aí o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, irmãos. O homem fala e pensa, e tem hora que ele confunde, tem hora que a Ellen me acelera tanto que eu falo uma coisa, e ela: mal você falou, eu
cabeça, me deixa quieto. Né? E aquela dinâmica que o pastor Cláudio Duarte fala, né? Que a mulher fala, que vontade de comer algo. O quê? Não sei. E aí o homem, mas o quê? Não sei, não sei. E aí a mulher vira e fala, você não me entende também. Queridos do Senhor, liberdade naquilo que pode. Entenda, as mulheres têm uma mente que pensa mais do que as mentes dos homens. Só que não vai acelerar a cabeça do homem, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. A memória não funciona desse jeito. O HD. Irmãos, Deus não vem a nós perguntando o que nós temos. Deus não está perguntando o que você... Deus não está perguntando o que... Aliás, Deus não está perguntando o que nós não temos. Deus está perguntando o que você tem nas suas mãos. Que tem hora que a gente fica assim, Deus, eu não tenho coragem, Deus, eu não tenho dinheiro, Deus, eu não tenho recursos. Nós temos um amigo, irmãos, pastor, que toda vez que ele chega, a primeira fala dele é, estou sem dinheiro. Estou sem isso. Quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver, irmãos, tem gente que está sempre no negativismo. Deus está chamando você para apresentar para Deus o que você tem. Senhor, eu tenho aqui uma máquina de costura. Senhor, eu tenho aqui uma colher de madeira para fazer um angu, um bolo. É isso que eu tenho. Deus vai te usar em cima do que você tem. Pare de sonhar com aquilo que você não alcançou. Comece a viver com o que você alcançou. Irmãos, você não foi chamado para ser girafa, para ficar olhando sempre ao redor. Você foi chamado para olhar a sua realidade. A sua realidade. O que Deus está dando a você? O que Deus está fazendo com você? Aonde você está? A sua realidade, o que você tem? Irmãos, eu sonho muito, muito, mas Deus tem ministrado ao meu coração. Seja grato com o que você tem. Porque eu estava entrando numa rota de não ser grato com o que eu tinha. E acho que não é só eu assim não. E a gente começa a fugir da realidade. Deus está chamando você, seja grato, grata. Irmãos e irmãs, a última pessoa. A primeira pessoa foi Moisés, segunda Davi, o menino dos 5 pães e 2 peixinhos, a quinta foi a viúva de Eliseu, e eu quero falar sobre a quinta e última pessoa nessa noite, que chama-se Pedro. Pedro é alguém exaltado, temperamental, agressivo, impulsivo, medroso. Irmãos, Pedro, ele é um furacão, não é? O soldado vem prender Jesus, Pedro vai na frente e corta a orelha do soldado e pá, não é? Pedro está falando, Jesus falando, Pedro fala, nunca te negarei, estou contigo, estamos juntos. Já viu aquela pessoa, irmãos, aquela conhecida pessoa, Coca-Cola, panela de pressão, vamos juntos, vamos. Pedro é alguém assim, irmãos, a gente vai, não é? A gente vai, vamos vencer. Aí, irmãos e irmãs, quando vem a afronta, quando vem um tempo difícil, você é parente lá, você caminha com Jesus? Aí Pedro, não, eu nem o conheço, nunca vi falar dele. Irmãos e irmãs, pessoas impulsivas, elas vão sofrer bastante. Pessoas sanguíneas, não é? O sanguíneo, quem é melancólico também sofre. Irmãos, todo mundo sofre. A solução é buscar o Senhor. Melancólico sofre, fleumático sofre, sanguíneo sofre, colérico sofre. Quando deixa de sofrer? Quando busca o Senhor. Aleluia. Quando Deus vem. O seu temperamento, mais o Espírito Santo de Deus, vai dar um temperamento controlado pelo Espírito. Quem você é, mais o Espírito de Deus, vai ser igual um temperamento controlado pelo Espírito. O Senhor vai dar sal na medida certa para você. Então, irmãos, Pedro, ele é esse homem. O apóstolo Pedro, irmãos,
lá em Marcos 14:70, diz assim: de novo ele negou. Ele negou Jesus uma vez, ele negou Jesus outra vez, ele negou Jesus, irmãos, e lá ele fugiu. Fugiu para onde, irmãos? Para onde Pedro foge quando nega Jesus? Sabe para onde ele foge? Ele foge para a antiga vida que ele tinha. A antiga vida dele era ser pescador. Irmãos, quando a pessoa desvia do caminho do Senhor, o diabo vai levá-lo para a mesma rota que vivia antes. Irmãos, eu conheço uma pessoa que o pai morreu de cirrose de tanto beber. Essa pessoa é ministra, tem uma chave tremenda de Deus na vida dela, só que afastou-se do caminho do Senhor. O diabo a levou para um meio aonde tem muita bebida, um trabalho. E aí, irmãos, a gente acha que não tem nada a ver. Perceba só, quando você se afasta do Senhor, o diabo pode levar você para a rota do seu passado. E aí é uma guerra para você não voltar para a rota do seu passado. Qual a chave? Segura na mão de Jesus. Segura na mão de Jesus e vai. Então, irmãos e irmãs, o apóstolo Pedro é uma mistura de emoções: sanguíneo, agressivo, voraz. Disse que estava com Jesus, mas se escondeu. Disse que nunca negaria, mas negou. Cortou a orelha de Malco, Jesus colocou no lugar. Foi no fundo do poço. Mas lá no fundo do poço de Pedro, ele encontrou o quê? No fundo do poço de Pedro tinha um troço lá, um negócio, uma peça, um aparelho. Era o que, irmãos, que tinha no fundo do poço de Pedro? No fundo do poço da vida de Pedro tinha um trampolim de Jesus. Pedro bateu lá no fundo e ele falou: vou de cara no fundo. E lá naquele fundo ele encontrou um trampolim, e aquele trampolim jogou ele para cima de novo. Irmãos, a nossa vida é ir de cara no fundo, e aí a gente vai olhando, e fala: meu Deus, por que o cachorro entrou na igreja? Porque a igreja estava com a porta aberta. Entrou um cachorro aí, irmão. Deixa ele, gente. Irmãos e irmãs, no fundo do seu poço tem um trampolim para você. Comece a pular. Comece a pular, irmãos. Comece a pular. Porque tudo começa quando você começa a pular. Você já pulou hoje, irmãos? Você já pulou hoje? Irmãos e irmãs, concluindo, o que essas 5 pessoas tinham em comum? Todas elas têm medo. Você tem medo, irmãos? Então você está certo no lugar certo. Por mais que tenham feito tantas coisas, por mais que Pedro foi o apóstolo que movimentou a igreja primitiva, mas ele tinha medo, irmãos. O medo existirá, mas não pode ser impedimento para o seu crescimento. Você entende isso, irmãos? Você nunca vai deixar de ter medo, mas o medo não pode impedir você de avançar. Deus não fica impressionado com as suas capacidades ou com as suas capacitações, irmãos. Deus, ele é aquele, irmãos, que ele olha para você no que você é, não no que você faz. Então ninguém neste mundo é absolutamente brilhante. Quem convive com você sabe disso, irmãos. Você não é uma pessoa brilhante como você tem hora que acha. Bota na sua cabeça, irmãos, que você só é porque o Senhor fez você assim, irmãos. Por isso, irmãos, que quando alguém quer me tolir ou quer me oprimir, eu não aceito. Sabe por quê? Tem gente que quer nos modelar o seu modo de ser. O seu modo de ser. Eu já contei para você, tive uma discípula queridíssima, que ela falava assim: pastor, para de cantar música secular na sua pregação. Para de brincar. Eu falei: mas por quê? Porque não convém. Eu falei: mas quem disse que não convém? Irmãos, um dia eu briguei com essa menina.
Preguiça por quê? Porque, irmão, senhora, que a gente quer corrigir os outros, mas estamos sem moral para corrigir. E é ruim quando acontece isso com o pai e com a mãe. A mãe diz: não fuma com cigarro na mão, não bebe com uma bebida na mão, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E aí, irmãos, um dia essa menina falou assim: eu estou mudando. Eu falei: você não está mudando, porque quando você muda, você começa a entender que quem é que rege, quem é que comanda. Aleluia. Diga ao fraco: eu sou forte. Queridos, os seus sonhos são só humanos, mas os sonhos de Deus estão acima da sua realidade. Aleluia.